Estamos de volta com Falando Nisso, hoje recebendo o doutor Adriano Biondi, oftalmologista, tirando as nossas dúvidas sobre os problemas de visão que muitas vezes podem se agravar durante o friozinho, durante o inverno. É verdade que a conjuntivite aumenta no inverno e a gente vê surto no verão? Como é que é essa história? No inverno, os quadros gripais são mais frequentes, né? E a grande maioria das conjuntivites são causadas por vírus, não por bactérias. E os vírus estão associados aos quadros gripais. Então, a gente vê conjuntivites associadas com aquela problema respiratório, rouquidão. Isso é bem frequente. Porém, esse vírus, ele se transmite de maneira indireta, né? Então, ele se transmite quando nós coçamos os olhos, aí o vírus vai para a mão. Aí eu pego numa maçaneta da porta, o vírus fica na maçaneta. Alguém vai lá, pega na maçaneta, vai para a mão da pessoa. Aí a pessoa coça o olho, daí isso é como o ciclo do vírus se transmite. E essa transmissão, ela é facilitada no verão porque a gente transpira mais. Né? Então a gente deixa mais partículas virais ao longo do caminho que a gente passa. Por isso que vale aquela máxima de lavar as mãos toda hora. Sempre. A gente estava lembrando que na época da gripe H1N1 diminuiu muito o número de casos de conjuntivite justamente porque a gente estava lavando mais a mão. Rapidinho antes do ao vivo, quais os sintomas da conjuntivite para o pessoal de casa saber? Os olhos ficam avermelhados, né? Olhos vermelhos, sensação de areia nos olhos, coceira, lacrimejamento e aversão à luz. A luz incomoda. Tem que procurar um oftalmo nesse caso? Tem que procurar um oftalmo porque pode ser alguma coisa mais séria. É claro que a conjuntivite, a grande maioria das vezes, ela é autolimitada. Ela se resolve sozinha, assim como uma gripe que também se resolve. Mas ela pode deixar sequelas, se não tratada, sequelas visuais, quando ficam infiltrados na córnea, a visão não fica tão boa depois. E ela pode perdurar por várias semanas, então tratando ela encurta e resolve tranquilamente. É melhor procurar um oftalmologista. Bom, temos mais uma participação ao vivo, boa tarde. Boa tarde. O senhor quer dar seu nome? Norival Sérgio. Tudo bem, senhor Norival, obrigada pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Eu estou assistindo o programa de vocês. Sim. E estou vendo que eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Sim. Referente à doença de Stargardt, que esta eu tenho. Se existe já, se está havendo alguma cura para isso já hoje, que muito bem ele deve saber do que se trata. Ok, então. O senhor pode explicar para a gente o que é, doutor? Sim, o senhor Norival ele tem uma doença que acomete a retina e acomete a sensibilidade retiniana de uma forma, às vezes, progressiva. E hoje tem muitos grupos no mundo inteiro estudando como fazer esse tipo de processo parar e até se regenerar. E a gente não tem nada ainda prático que funcione em amplo espectro, mas a gente já tem vários resultados preliminares de, por exemplo, tratamento com células, tratamentos com implantes de chips retinianos, que tem se mostrado muito promissor para tratamento e cura de doenças retinianas. É uma doença genética? É uma doença genética. A pessoa nasce com aquilo e vai desenvolvendo durante a vida? Nasce com os genes que podem se manifestar ou não ao longo da vida, né? E ela pode comprometer em diversos graus a sensibilidade retiniana. Ok, então uma boa notícia, né, senhor Norival? Estão aí chegando perto, se Deus quiser, aí de uma solução para esse problema. Bom, você sabe que segunda-feira a gente cuida da sua saúde, né? Inclusive da saúde da sua boca. E hoje tem o Dr. Sorriso. E o Dr. Sorriso vai falar principalmente com os papais e com as mamães sobre as chupetas. Dá uma olhada, Dr. Sorriso. Olá, Solange. Maria de Fátima fez uma pergunta muito interessante. É uma dúvida muito comum entre as mães. Ela pergunta qual é a idade em que deve ser removido a chupeta da criança. Antes de responder a sua pergunta, precisamos entender o conceito de hábitos bucais e suas consequências. O que são hábitos bucais? O hábito é a repetição de um ato, como por exemplo a sucção de chupeta, com uma determinada finalidade, e podemos citar como exemplo a carência afetiva. Então, quando uma criança tem uma necessidade de chupar a chupeta, ela pode ter uma carência afetiva. Mas qual o problema com os hábitos bucais? A persistência de alguns hábitos adquiridos na infância, como por exemplo, chupar o dedo ou chupeta,
O mesmo uso de mamadeiras torna-se indesejáveis, porque pode interferir no desenvolvimento dentário da criança, causando problemas como a mordida aberta, dentes tortos, defeitos ósseos, alterações na deglutição, problemas na mastigação e dificuldades na fala. Alguma dessas alterações não é difícil de ser observada pela mãe, como por exemplo a mordida aberta. Quando a criança fecha a boca, os dentes da frente não se encontram, ficando um espaço entre os dentinhos da frente. Esta alteração está relacionada ao uso de chupeta ou sucção de dedo. O mais importante é o acompanhamento do desenvolvimento dentário por um ortodontista. A criança até 2 anos de idade encontra-se na fase oral, em que a satisfação é centrada na cavidade bucal. Portanto, a sucção é importante. Em algumas crianças, essa necessidade é ainda maior. Os hábitos devem ser removidos a partir dos 2 a 3 anos de idade, de forma gradativa, para que não se altere o equilíbrio psicológico e físico da criança. Dicas: assim como o bebê necessita sugar para desenvolver suas estruturas bucais, posteriormente necessita mastigar para continuar este desenvolvimento e amadurecimento. Ofereça alimentos com sabores e consistências variadas, para o desenvolvimento dos músculos, ossos e dentes de seus filhos. Faça o acompanhamento do desenvolvimento dentário de seu filho com o ortodontista, para que, se for preciso, tratar as alterações em sua fase inicial. Se você quiser participar, mande um e-mail para duvidas@ortovip.com.br com suas perguntas e sugestões. Até semana que vem. Saúde e paz para todos. Muito legal as dicas do Dr. Sorriso, né? Bom, a gente continua falando sobre problemas de visão com o Dr. Adriano, mas a gente só faz uma paradinha e daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu mando um beijo para minha filha e para o meu netinho.